Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa Escola de Vencedores. Como é bom estarmos reunidos para cumprir aqui a nossa missão. Qual é a nossa missão? Crescer. A Escola de Vencedores é a escola da vida, que nos ajuda a desenvolver áreas que nós temos, às vezes, limitações. As limitações, elas são reais, são presentes. É importante reconhecer as nossas limitações, porque ao reconhecer as nossas limitações, nós nos aplicamos, nós trabalhamos para superá-las, para vencê-las. É isso mesmo, pessoal. Que bom estarmos reunidos mais um dia na nossa Escola de Vencedores, papel e caneta na mão, porque escola, né? Escola é tempo de aprendizado, tempo de desenvolvimento. Nós precisamos sempre buscar nos dedicar ao aprendizado. O aprendizado é muito importante. Você que está comigo na estreia, já tem aí disponível o chat ao vivo para você já comentar, já falar aí, já deixar o seu recadinho aí no chat ao vivo, se manifestando aí. Estamos prontos para mais um dia de crescimento, de aprendizado. Eu trago esta frase para a minha vida em todas as áreas. Quem participa, cresce. É o conhecimento que nós estamos buscando aqui, é esta troca que nós estamos tendo aqui na Escola de Vencedores. Se você que está comigo, pode já compartilhar com mais pessoas, fazer as reações aí, curtir, compartilhar, para que nós possamos chegar ao maior número de pessoas possíveis conectadas na Escola de Vencedores de hoje. Já nós vamos liberar o tema de hoje, da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje, já liberado para você, mas vamos lá, vamos junto, pessoal. Vamos compartilhando, vamos chegando, vamos chamando os amigos. Já coloca o link aí nos seus status, nos grupos que você participa, para que a Escola de Vencedores cresça cada dia mais e nós possamos também transbordar. Quando você tem um conhecimento transbordando, você consegue impactar a vida de outras pessoas. E é isso, esta é a nossa missão aqui na Escola de Vencedores, impactar a vida das pessoas, impactar a vida da família, dos colegas de trabalho, daqueles que congregam junto conosco aqui na IEQ Cidade, enfim, de todos que desejam realmente um crescimento na sua área profissional. Quando você cresce como profissional, você cresce também financeiramente, você cresce intelectualmente, você vai subindo de nível, de prateleira, né? E aí os resultados, eles realmente começam a aparecer na sua vida. Tudo que nós começamos, tudo que nós vamos dar início, nós começamos com uma oração. E não é diferente da Escola de Vencedores. Quero convidar você a orar para que este tempo realmente seja um tempo de crescimento espiritual. A Bíblia diz que Jesus crescia em 3 níveis: em graça, em estatura e em conhecimento. Graça, o crescimento espiritual, importante. Você tem um crescimento espiritual que vai fortalecer também, o crescimento espiritual fortalece sua mente, fortalece suas emoções. Esse é o crescimento da graça. O crescimento de estatura é a maturidade. O apóstolo Paulo vai dizer: antes eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora eu amadureci, eu virei homem. É o amadurecimento, é importante nós amadurecermos. E o crescimento do conhecimento, graça, estatura e conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, quando liberamos mais uma aula na Escola de Vencedores, quando participamos do devocional Café e Fé todos os dias, de segunda a sexta, você está buscando o crescimento do conhecimento. E aí todos os níveis da sua vida vão crescendo e os resultados, eles vão aparecer. Vamos orar? Vamos pedir a presença de Deus neste momento na nossa Escola de Vencedores? Ore comigo, ore com fé. Pai, em nome de Jesus, reunidos neste momento na Escola de Vencedores, eu peço que o Senhor nos abençoe, o Espírito Santo esteja aqui, direcionando tudo aquilo que nós vamos estudar hoje aqui, tudo aquilo que nós vamos ter de direcionamento hoje aqui, verdadeiramente
possa fazer a diferença na nossa vida, até mesmo ser um divisor de águas, uma mudança, uma virada, uma mudança de chave. Em nome de Jesus, a nossa oração, que este seja um tempo de nova estação na nossa vida, nos preparando para o crescimento no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos lá? Vamos juntos? Eu papel e caneta na mão e eu já vou liberar o texto de hoje, que dá base para o nosso estudo aqui na Escola de Vencedores, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6 e também o verso 7. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6 e também o verso 7. O que diz? Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. Muito bem, vamos lá. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o crescer. De modo que nem quem planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. Muito bem, olha só, esse texto, ele já começa trazendo para nós uma lição muito importante da humildade. Veja, todos nós precisamos reconhecer, quando nós reconhecemos que tudo na nossa vida foi pela permissão de Deus. Isso é a fé. Nós estamos aqui na Escola de Vencedores e um dos pilares, ou talvez o grande pilar da Escola de Vencedores, é a fé. E a fé, ela não é baseada única e exclusivamente em experiências sobrenaturais. O principal pilar da fé é o conhecimento bíblico, é os princípios da palavra de Deus. Quando você entende princípios que a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia aqui, a Bíblia, ela é um livro de princípios e promessas. Um dos pilares que sustentam o nosso conhecimento, a nossa fé, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a nossa regra de fé. É o livro que nos dá princípios e nos ensina a despertar em nós, a ativar em nós as promessas. Todos nós queremos crescer. Não há dúvidas disso, mas veja o texto. O texto já começa nos ensinando acerca do reconhecimento que é Deus. Só que não extingue ou não exime a nossa parte. Veja, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez o crescimento. Então, primeiro, nós precisamos entender que Deus não vai fazer a nossa parte. Então, trabalhar é sua responsabilidade. Estudar é sua responsabilidade. Participar da Escola de Vencedores é sua responsabilidade. É um exercício que você vai fazer diariamente. Todos os resultados positivos que nós queremos ter na nossa vida, todo o crescimento que nós queremos ter na nossa vida, precisa se dar com essa parceria. Eu faço a minha parte e Deus abençoa aquilo que eu estou fazendo. E eu reconheço isso. Muitas pessoas, elas, pelo seu talento, pelo seu esforço, chegam em alguns lugares e o que limita o seu avanço é não reconhecer que é Deus. Aí, quando nós reconhecemos que é Deus, nós verdadeiramente, com sinceridade, nos tornamos pessoas humildes, nos tornamos pessoas que não têm na sua vida a soberba. E olha que este livro da Bíblia, no livro de Provérbios, ele nos ensina que a humildade, ela precede a honra, mas a soberba precede a queda. Então, abrir aqui a Escola de Vencedores com esse texto e dizer da importância de nós reconhecermos que todo o crescimento que nós temos na nossa vida, ele é com a base naquilo que Deus nos proporciona, que Deus faz na minha vida. Acredito nisso, eu acredito nisso. Então esse é um princípio. Agora, importante é
não nos eximir das nossas responsabilidades. Então eu planto, eu trabalho, eu faço, eu corro, eu desenvolvo, eu busco crescimento, mas eu sei que tudo isso está sustentado em uma base de fé, que me impulsiona, que me dá coragem, porque dizer a você, nem todos os dias tudo vai dar certo. Nem todos os dias nós vamos ter o resultado que nós desejávamos. E nesses dias, são os principais dias que ocorrem muitas vezes situações que fogem ao nosso controle. Quando nós temos situações que fogem ao nosso controle, nós entendemos que nós não conseguimos controlar, mas Deus nunca perdeu o controle de nada. Todos nós desejamos crescer. Então nós precisamos estabelecer esta parceria entre o crescimento que é a minha parte e a fé que me impulsiona e que me mantém de pé todos os dias. Dentro disso, nós aprendemos que há pessoas na nossa vida que vão nos ajudar a entender isso. Veja o texto. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento, de modo que nem quem planta, nem quem rega alguma coisa. Unicamente Deus. E Deus vai nos conectando às pessoas. Eu acredito muito que as pessoas da nossa vida, elas são instrumentos ou ferramentas de Deus na nossa vida. Acredito muito nisso. Nós não somos ilhas. Importante você ter a humildade de entender que um completa o outro. Parafraseando aí o futebol, né? Vamos aí usar o exemplo do futebol, que é um esporte coletivo. Dá para num esporte coletivo alguém achar que ele resolve tudo sozinho. Ele depende do esquema tático, ele depende, a defesa depende do ataque, o ataque depende da defesa, o meio de campo depende dos laterais, os laterais dependem de tantas outras posições ali. Não sou nenhum especialista em futebol, estou falando do esporte coletivo, que quando um vence, todos vencem. Então nós entendemos que dentro desta coletividade, o crescimento vai depender muito da nossa maturidade de entender que há pessoas que serão ferramentas, tanto as pessoas que são colocadas na nossa vida para serem nossos amigos, quanto aqueles que são colocados na nossa vida, eu não vou chamar nem de inimigos, eu vou chamar de adversários. Vamos chamar de inimigo, vai. Vamos chamar de inimigo. Aqueles que são inimigos. Existem os amigos, e os amigos são importantes. Mas os amigos, e eu quero destacar esse ponto, os amigos, eles criam um conforto para nós. Qual é o papel do verdadeiro amigo? Ele vai criar uma zona de conforto. Amigos criam conforto. São aqueles que estão ao nosso lado para nos motivar, para nos amparar, para nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra motivadora. Eles são importantes. Mas os amigos, em regra, eles nos fortalecem na caminhada. Os amigos nos fortalecem na caminhada. Mas os amigos, eles não nos deixam nos sentir sozinhos. É importante você ter pessoas na sua vida que não permitam que você se sinta só. A solidão, o isolamento, muitas vezes nos leva ao desespero, a decisões equivocadas, a decisões sem uma reflexão, sem um bom conselho. É importante você valorizar na caminhada os amigos que te ajudam a crescer, as pessoas que te ajudam a crescer. Então, os amigos vão criar para nós esse conforto, vão criar este ombro que vão nos sustentar. Olha, valorize as pessoas que te motivam, valorize as pessoas que você pode ligar para elas e compartilhar de sonhos, de compartilhar de projetos. E são poucas pessoas que nós temos o privilégio de poder compartilhar sonhos e projetos e não gerar no coração delas inveja, intrigas. Porque se esta pessoa que você compartilhou, ela gerou inveja nos seus projetos, ela tentou roubar os teus projetos, então não é seu amigo, é seu inimigo. Vamos colocar aqui desta forma. Então, esta seleção de pessoas
no caminho do crescimento, um planta, o outro rega, no caminho do crescimento você vai ter os amigos, aqueles que vão gerar em você esse ânimo, aqueles que vão ser o seu ouvido, aqueles que vão ser seus conselheiros. Quem são essas pessoas? Muito bem selecionadas. Abro parênteses para dizer, não compartilhe seus projetos, seus sonhos com todas as pessoas, achando que todas elas vão te apoiar. Muitas não irão te apoiar e irão trabalhar contra os teus projetos, contra os teus sonhos. Mas também não se torne uma ilha. Peça a Deus que coloque na sua vida pessoas que serão instrumentos como amigos para que você possa ter, então, pessoas te apoiando, pessoas torcendo por você. Talvez não sejam muitas. Queira a Deus que você consiga muitas, mas precisa ser pessoas selecionadas. Os amigos vão criar esse conforto necessário para que nós não venhamos desanimar. Agora, existe um outro grupo de pessoas que também vão estar na nossa vida. E, infelizmente, mas elas estarão. E assim, todas as pessoas, elas cumprirão um propósito na nossa vida. Se tem amigos, tem também inimigos. Agora, qual é o propósito de termos inimigos na nossa vida? Inimigos criam mudanças. Os inimigos criam mudanças. Os inimigos nos faz transformar a rota. Os inimigos, eles nos fazem enxergar soluções ou nos fazem nos fortalecer para vencer situações. Veja, o que mais promoveu Davi, o grande exemplo da Bíblia de uma pessoa vitoriosa, o que mais promoveu Davi não foi a sua amizade com Jonatas. Davi teve duas pessoas importantes na sua vida que o promoveram. Jonatas foi uma delas. Quem era Jonatas? Príncipe de Israel, filho de Saul, e tinha uma amizade com Davi, que o protegia, que o consolava, que estava com ele. Mas Davi também teve que enfrentar o famoso Golias, que era o seu inimigo. Agora, quem mais promoveu Davi? Jonatas ou Golias? Certamente, se não existisse um Golias, não existiria um Davi. Os inimigos criam mudanças na nossa vida. Às vezes, nós reclamamos por enfrentar problemas. É claro, eu não estou aqui para dizer que eu quero enfrentar problemas, mas é fato que nós enfrentaremos problemas. É fato que nós teremos oposições. Golias era o problema de Davi, mas aquele problema o promoveu. Deixa eu entender isso aqui com você, te levar a essa compreensão. Você talvez esteja diante de um problema, diante de uma concorrência desleal. Muitas vezes você tem a sua empresa e eu tenho alguns processos aqui no escritório de concorrência desleal, e onde os meus clientes estão sofrendo com uma concorrência desleal e nós estamos lutando para derrubar essa concorrência desleal. Mas esta concorrência desleal promove os meus clientes. Essa concorrência desleal, essa perseguição infundada que você sofre, ela te promove, ela mostra o quanto você incomoda. Então é importante nós entendermos até o papel dos inimigos na nossa vida. Os inimigos, eles nos colocam no caminho do nosso milagre. Os inimigos, eles nos mostram o nosso destino. Foi assim com José. José, infelizmente, ninguém quer passar por sofrimentos, mas os sofrimentos, os inimigos que aparecem na nossa vida, nós precisamos entender isso. Deus vai usar os inimigos para nos promover. As dificuldades, as perseguições, você pode acreditar nisso, você pode crer nisso. Talvez os amigos, eles vão trazer o conforto, mas os inimigos, eles vão promover você a mudança. Veja o que José fala quando está diante dos seus irmãos, que eram seus irmãos de sangue, mas se comportaram como
inimigos na vida de José. Tiveram um papel de inimigos, de opositores, de adversários na vida de José. José está lá agora realizado com os seus projetos e vem os seus irmãos. Olha o que José conclui para os seus irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês foram inimigos, mas vocês promoveram uma mudança. Se eles não tivessem sido inimigos na vida de José, eles não teriam vendido José. E mal sabiam eles que quando estavam vendendo José, eles estavam verdadeiramente sendo instrumentos para enviar José rumo ao seu destino, rumo à grande mudança da sua vida. Diante dos inimigos, diante das oposições, você enxergue os inimigos dessa forma. Eles estão sendo usados como um canal para mudar o nosso nível e para nos fortalecer em um nível muito maior de resistência. Toda pessoa vitoriosa, seja na vida profissional, na vida pessoal, nas suas emoções, ela precisa fortalecer o seu nível de resistência. E quem fortalece o nosso nível de resistência? Nossos inimigos. Nossos inimigos nos desafiam a ser mais fortes. Então, quanto maior forem os teus problemas, quanto maior forem os teus inimigos, entenda a seguinte coisa: eles estão sendo usados para te tornar mais forte. Toda pessoa que enfrenta um problema de saúde, ela começa a cuidar melhor da saúde. Nós, muitas vezes, somos levados a esta zona de confronto quando o médico diz: olha, você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar os seus hábitos alimentares, você tem que deixar de ser sedentário, porque senão você vai morrer. Então, aquela doença, aquele problema de saúde, te impulsiona, te dá resistência, te dá força para mudar, porque você está diante de um enfrentamento, de um inimigo, e você precisa se fortalecer. Os teus inimigos, os teus adversários, os teus problemas, eles vão te promover, eles vão te fortalecer. Então não reclame das oposições, não reclame dos inimigos. Toda pessoa vitoriosa só é vitoriosa porque ela está enfrentando algo para vencer. Se você não está enfrentando algo para vencer, então como é que você pode vencer se não há um adversário, se não há um problema? A resistência e as mudanças que nós precisamos ter na nossa vida serão impulsionados pelo nível dos inimigos e dos enfrentamentos que você vai ter, seja na vida profissional. Estou sendo perseguido na empresa. Fique tranquilo, você está sendo forjado para crescer. Estou sendo isolado, você está sendo fortalecido para crescer. Este é algo óbvio na nossa vida. Então não reclame dos inimigos. Eles são indicadores de que algo está para acontecer maior e melhor na sua vida. Os inimigos são indicadores. As oposições, quando você começa a ter muita resistência a algumas pessoas, você está no caminho certo. Você está fazendo o que é certo, você está orando, você está congregando, você tem fidelidade a Deus em todos os níveis. Todos os níveis. Você é fiel a Deus em falar a verdade, você é fiel a Deus no que diga respeito às suas finanças. Então você está enfrentando oposições. Sendo fiel, você está enfrentando oposições. Sendo fiel, entenda que os inimigos são indicadores de que você está no caminho certo. E a partir daí, vai, sem sombra de dúvidas, ser desafios. Esses novos desafios, eles vão fazer o quê? Os desafios, eles ativam novas chaves. Os desafios que nós temos, eles abrem novas portas de oportunidades. Foi diante daquele
inimigo de Israel, um gigante, que Davi teve a oportunidade, que ativou. Se não tivesse aquele inimigo ali, Davi não entraria, não liberaria a chave para que ele fosse ungido como rei de Israel. O problema tornou uma grande oportunidade para mudar, virar a chave. Não pense da seguinte forma: eu só tenho problema, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Entenda e veja pelos olhos da fé e pela dinâmica da vida que as oportunidades sempre aparecerão nos momentos de grandes desafios. Desafios ativam novas chaves. Quais são os desafios que você tem? Nesta nova estação, nós estamos dizendo a você, acreditando que nós vamos viver uma nova estação. Mas para esta nova estação, quais são os desafios que você tem? Nós precisamos nos apresentar para os desafios. Como assim? Se você vê um desafio, um problema para ser resolvido, não fuja do problema. Há pessoas que no ambiente de trabalho têm um desafio, têm algo novo para fazer, têm uma máquina nova, um processo novo, um gestor novo que chegou. Ele foge daquele novo desafio. E ele diz assim: olha, isso daí não é para mim não. Isso não é para mim, eu não ganho para isso. Eu não entrei aqui para isso. Ou, diante de uma mudança, a pessoa diz assim: olha, nunca foi feito dessa forma, por que está mudando? Ela tem medo de enfrentar os novos desafios. Toda vez que você vê um novo desafio, se apresente a ele. Se apresente a esse novo desafio. Se apresente a esta oportunidade de resolver. Olha, eu não sei mesmo, mas eu vou aprender, eu vou buscar soluções. Apresentar-se diante dos desafios é acreditar que esses desafios vão ativar, de alguma forma, uma nova chave, vão te conectar a pessoas, vão te conectar a oportunidades, vai ligar, vai virar. Olha o que a Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu quero desafiar você a se apresentar aos desafios, não fugir deles. Pare de fugir dos desafios, pare de fugir do novo. Muito pelo contrário, comece a se apresentar. Quando os desafios aumentam, não fuja. É sinal de que Deus está prestes a elevar a sua posição. Estranho, não é? Parece um antagonismo, mas o desafio, ele te coloca na prateleira de cima. São os desafios. Olha, já que eu usei o exemplo do futebol aqui, eu não sou expert em futebol, mas diz na linguagem do futebol que jogos decisivos é que revelam os grandes jogadores. Os grandes jogadores aparecem diante dos jogos mais decisivos, mais difíceis, eles aparecem. É aí, não fugindo do jogo, mas se apresentando para ele, colocando, como diz a expressão, dando a cara a tapa. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que não dê, mas se você não se apresentar para esse desafio, como é que você vai saber se você vai ativar ou não esta nova chave e subir da prateleira de cima e acreditar: eu vou viver coisas novas e eu só viverei coisas novas se eu não fugir dos desafios. Não tenha medo dos desafios. Desafio de empreender, desafio de um novo emprego, desafio de uma nova situação na sua vida profissional, financeira, familiar, das mudanças. A vida é feita de fases. Da infância você passa para a pré-adolescência, adolescência, juventude, a idade adulta e depois a melhor idade, não é? Eu não quero chegar na melhor idade, eu estou na idade adulta ainda e pretendo ficar nela um bom tempo. Mas chegaremos à melhor idade.
E quando chegar à melhor idade, em cada fase, novos desafios. E eu não vou fugir dos desafios, porque os desafios vão ativar chaves. Existem chaves que ainda não foram viradas, não foram ativadas na sua vida, porque você está fugindo dos desafios. Os desafios em diversas áreas. O desafio de uma faculdade, o desafio de uma pós-graduação, o desafio de uma mudança de trabalho, o desafio de abrir um negócio, um empreendimento, os desafios espirituais, desafios de participar da escola de vencedores, do café, é desafio. O desafio, desafios espirituais. Às vezes, o que nós precisamos para virar uma chave, e eu vou entrar nesta seara, é aceitar os desafios espirituais. Um dos desafios espirituais que libera promessas na nossa vida financeira é o desafio de ser dizimista e ofertante. É um desafio. Não é uma obrigatoriedade. Ninguém aqui é obrigado, mas somos desafiados. O próprio profeta Malaquias diz: fazei prova de mim, diz o Senhor. O que é fazer prova, senão um desafio de ser fiel e acreditar? E quando você é fiel e acredita nos dízimos das ofertas, você aceitou o desafio. E esse desafio, ele ativa uma chave. Porque a Bíblia diz o seguinte: quando você aceita o desafio de ser dizimista e ofertante, Malaquias 3,10, diz assim: eu abrirei as janelas dos céus. Eu abrirei as janelas dos céus. Sabe o que é abrir as janelas? Nem está no meu estudo isso aqui, mas vou dizer porque eu sei que vai abrir uma chave na vida de alguém. Janela só se abre pelo lado de dentro. Quando você tem o desafio de ser, aceita o desafio de ser dizimista e ofertante, você vira essa chave. E a chave das janelas do céu só abre do lado de dentro. E quem vai abrir essa chave e vai derramar sobre a sua vida uma bênção recalcada, sacudida e transbordante? O próprio Deus. Ele abre a chave das janelas dos céus e derrama sobre nós a bênção recalcada, sacudida e transbordante, que é mais do que a bênção financeira, de dinheiro. É a bênção de derramar sobre a sua vida paz. E paz é a tranquilidade, a certeza da vitória em meio aos desafios. A paz do P da prosperidade é isso. Eu estou diante de um desafio, mas eu tenho paz para enfrentar esse desafio, porque eu sei que eu vencerei esse desafio. A provisão, que é a certeza de que não faltará nada no meio do meu desafio. E a proteção, que é a certeza de que eu estarei cercado por anjos. A bênção de Deus na minha vida. Muito bem, pessoal. Os desafios que nós temos nos elevam, nos fazem mudar de nível. Quero dizer isso a você aqui. Amigos trazem conforto, mas inimigos trazem mudanças. Ambos serão importantes em algum momento da nossa vida. Tanto os amigos que estarão conosco, nos dando conforto nos dias difíceis, mas os inimigos também cumprem um papel importante, porque eles nos impulsionam para as mudanças. Não existiria um rei Davi se não existisse um Golias na sua vida, mas também não existiria um Davi se não tivesse um Jonatas para o ajudá-lo nos momentos difíceis, porque tudo isso promove em nós resistência. É um anúncio da promoção. Toda vez que aparecer o inimigo, uma oposição, um perseguidor, um caluniador contra a sua vida, se prepare. É um anúncio da tua promoção. Toda vez que aparecer um inimigo injusto se levantando contra você, sem você ter dado causa a isso. Tem coisas, eu vou abrir esse parênteses, já falei isso em aulas anteriores, tem coisas que nós damos causas. Tem problemas que nós damos causa. Mas quando o problema, o inimigo se levanta injusto, perseguidor, caluniador, nós não demos causa a este problema, então você pode ter certeza que este inimigo, ele vai promover resistência. Ele é um anúncio da promoção que está por vir. Acredite nisso. Acredite nisso. O conforto te mantém onde você está. O confronto te leva para onde Deus quer.
que você vá. A zona, já falamos sobre isso aqui também na Escola de Vencedores, a zona de conforto e a zona de confronto. Tem aulas aí no nosso canal com esse tema e você pode revisitar este tema quando você desejar. Com isso, com esta palavra, eu quero encerrar aqui e dizer a você, se prepare para viver um nível de crescimento como nunca antes você viveu. E acredite no texto que nós lemos. Eu encerro voltando ao texto. Você deve plantar, você deve regar, mas saiba que é Deus quem dá o crescimento para a nossa vida todos os dias, usando os amigos, os inimigos e usando os desafios. Então, nesse processo de crescimento, você vai ter amigos. Espero que tenha, muitos. Mas você também vai ter inimigos. Espero que tenha poucos. E os poucos te promovam a mudança. Mas você vai ter desafios. E os desafios são apenas o anúncio daquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer você. Se faz sentido para você, compartilhe com mais pessoas para que outros possam também chegar a um nível de crescimento como nós estamos buscando aqui na Escola de Vencedores. Vamos orar? Pai, eu abençoo cada pessoa. Eu abençoo que o Senhor possa nos conectar aos amigos certos, que o Senhor, ao permitir que os inimigos se levantem, que eles possam nos promover a mudanças, a crescimento, e que os nossos desafios, eles venham para anunciar o próximo nível, a virada de chave, que vai nos elevar e nos dar acessos que nós precisamos para o nosso crescimento. E que todo crescimento na nossa vida seja sempre, sempre para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Esteja sempre conectado conosco aqui na Escola de Vencedores. Lembrando que aqui no nosso canal e aqui Cidade, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para ter as notificações. Eu estou com vocês todos os dias aqui no nosso canal, de segunda a sexta-feira, no Café e Fé, um devocional diário, ou, como diz a nossa vinheta, o café diário, com uma dose de fé para o seu dia. O nosso devocional de todos os dias, que nos fortalece. Todo dia Café e Fé. Quarta-feira, nós temos o culto do milagre, a quarta do milagre, muito importante. E a quarta do milagre é presencial. Quando temos presencial, você que é aqui, perto da nossa sede, e aqui cidade, aqui em Piracicaba, venha no presencial, participe do presencial, calor humano, as relações, muito importante. Você que não consegue vir pelo presencial por conta do horário, da distância, é de outra cidade, de outro estado, de outro país, importa. Aí você faz parte daí aqui online, aí você esteja conectado. Não perca a nossa programação diária aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Ó, desejo a você que você tenha começo de semana e uma semana vitoriosa. Declare comigo. Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a próxima Escola de Vencedores.